Olá, meus amigos, mais uma vez é um prazer estar contigo aí, com vocês, no nosso curso Segunda Fase de Direito Constitucional, que já está entrando na reta final, né? Então, hoje, nós vamos começar aí a falar dos recursos, ok? Então, nós já vimos aí muitas peças, muitas petições iniciais, e está na hora da gente começar a ver recurso, né? E olha, o nosso plano pedagógico, a nossa metodologia de ensino consiste mesmo, tá, gente? Em, primeiro, trabalhar com as ações do controle concentrado, depois, posteriormente, trabalharmos aí com os remédios constitucionais e, no final, a gente trabalha com os recursos. Por que isso, hein? Porque a gente sabe que vai se elevando ali o nível de dificuldade e a gente acha que os recursos têm um grau de dificuldade, a gente sente que os alunos têm maior facilidade com as petições iniciais, aí quando vai para os remédios, já tem que averiguar competência, já tem que averiguar mais requisitos, aumenta o nível de dificuldade, depois entra os recursos, e aí tem que entender toda a sistemática processual, fica um pouquinho mais difícil, gente, mas não é para temer, ok? Recurso. Recurso é uma questão, muitas vezes, de raciocínio. Tá? Então, é entender mesmo, vamos aqui buscar entender, compreender a sistemática da lógica processual do nosso ordenamento jurídico e compreendendo isso, olha, vai ficar tranquilo e tenho certeza, vocês vão torcer para cair um recurso aí na prova de vocês, ok? Recurso, apesar de eu estar falando aqui, eu não estou querendo pôr medo em vocês, recurso é fácil. Recurso não é difícil, tá? Recurso são peças normalmente mais tranquilas de serem feitas, ao meu entender, na minha opinião. Então, acho que vocês não devem temer e vamos começar a encarar recurso como uma peça boa de ser cobrada aí na prova de vocês, ok? Bom, hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre agravo de instrumento, ok? Então, hoje, nós vamos falar de um recurso muito importante, que é o recurso de agravo de instrumento. Então, preciso que vocês estejam atentos aí ao vade-mecum de vocês, estejam com ele nas mãos, pronto para fazermos aí as marcações mais importantes no que tange ao agravo de instrumento, tá? Mas, vocês já devem ter visto aí na aula da professora Helena, que recurso é o meio cabível para impugnar a decisão judicial, ok? Recurso é o meio cabível para atacar uma decisão judicial. Isso não é novidade para nós, certo? Agora, qual é o recurso que eu vou usar diante de uma decisão judicial? Não sabemos. Para a gente saber qual recurso nós iremos utilizar diante de uma decisão judicial, nós precisamos entender quais são as decisões judiciais que existem dentro do nosso ordenamento jurídico. E olha, pessoal, são 4 decisões judiciais que existem dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós temos, na primeira instância, o que é primeira instância, professor? Lá na vara federal, na vara civil. Quando o juiz de primeira instância profere uma decisão, ele pode proferir uma decisão interlocutória ou ele pode proferir uma sentença, ok? Mas aí vocês perguntam para mim, professor, mas o juiz pode proferir um despacho? Gente, pode, mas despacho não cabe recurso, ok? O que cabe recurso são as decisões judiciais, e as decisões judiciais, na primeira instância, nós temos 2, que são as decisões interlocutórias e nós temos as sentenças, ok? Isso na primeira instância. Ok, e na segunda instância? Na segunda instância, eu falo de tribunais, nós temos desembargadores, nós temos ministros, lá nós teremos ou acórdãos ou decisões monocráticas, ok? O que são decisões monocráticas, professor? Porque acórdão, gente, acórdão é tranquilo, né? Acórdão é como se fosse uma sentença, mas ela é
ela é composta de votos dos desembargadores ou dos ministros. É como se fosse um grande acordo. Por isso que fica nome, né? Todo mundo aí conhece, é acórdão, ok? Proferido pelos tribunais. Tá, ok, tranquilo. Mas eu quero saber o que é decisão monocrática. Gente, decisão monocrática é como se fosse uma decisão interlocutória, mais no âmbito dos tribunais, ok? A decisão monocrática, ela vem da palavra mono, né? Mono é um só. É uma decisão unipessoal tomada, proferida por um relator. Aí, seja o relator de um tribunal superior, ok? Então, repetindo, nós vamos ter sempre 4 tipos de decisões. Nós vamos ter decisões interlocutórias, nós vamos ter as sentenças, essas duas no âmbito da primeira instância. Teremos ainda as decisões monocráticas, que são decisões unipessoais proferidas na segunda instância, nos tribunais, e vamos ter também os acórdãos, ok? Bom, o que seria decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela decisão, pessoal, que não resolve o processo. É aquela decisão incidental. É a decisão no meio do processo. É uma decisão interlocutória. Professor, me dá um exemplo? Claro, gente. Sabe aquele caso que nós trabalhamos na reclamação constitucional? Né? Vocês já viram a aula, viram aí a nossa oficina de peça? Vou lembrar vocês. Naquela reclamação constitucional, nós tínhamos uma historinha ali, não tinha? O Caio, não foi? O Caio passou no vestibular numa universidade federal e ele, ao fazer a matrícula, o que aconteceu? A Universidade Federal cobrou dele uma taxa de matrícula de R$2.000. Pode isso? Não pode. O que ele fez? Impetrou um mandado de segurança. Ok. E aí, quando ele impetrou o mandado de segurança, o juiz federal, competência era do juiz federal, proferiu uma decisão denegando o pedido liminar de Caio. Ou seja, ele fez um pedido liminar pedindo para que não fosse cobrada aquela taxa dele. Porém, o juiz indeferiu o pedido liminar de Caio. Veja, o juiz não decidiu ainda o processo. Não foi proferida uma sentença. O que nós tivemos? Tivemos uma decisão interlocutória. Portanto, professor, seria decisão interlocutória uma decisão que defere ou indefere uma tutela provisória? Gente, seria sim uma decisão no meio do processo, ok? E aí, o que acontece? Para essas decisões interlocutórias, nós temos pelo princípio da unirrecorribilidade. Professor, o que é princípio da unirrecorribilidade? Gente, para cada tipo de decisão, eu terei um tipo de recurso, ok? Então, para as decisões interlocutórias, aquelas decisões que não resolvem o processo, que são proferidas lá na primeira instância, eu vou ter um recurso. Que recurso é esse, professor? É o recurso de agravo de instrumento, ok? O recurso de agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ok? Pois bem, professor, onde que está isso? Gente, abram um vadimeco aí de vocês, vamos comigo no artigo 1015 e vamos fazer análise aí dessas possíveis decisões interlocutórias, ok? Então, pois bem, artigo 1015 do Código de Processo Civil, todos juntos, hein? Abriram aí, gente? Dá um pause na tela e vamos lá. Olha só, o artigo 1015 diz o seguinte, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E há uma série de incisos, né? São 3 incisos mais um parágrafo único, que traz as hipóteses de decisões interlocutórias. O novo CPC inovou, mudou nisso, trazendo um rol taxativo daquilo que seria decisões interlocutórias. Professor, como que era antes? Antes, no Código Civil de 73, Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos ali que o agravo era cabível contra a decisão interlocutória. E pronto. O novo Código de Processo Civil trouxe as hipóteses, trouxe um rol taxativo daquilo que seria decisão interlocutória atacada pelo agravo de instrumento.
ok? Então, quando vocês estiverem diante de uma decisão no enunciado da prova de vocês, uma decisão judicial, o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender se aquela decisão ela é uma sentença. Primeiro, né, gente? Vocês precisam entender onde que aquela decisão foi proferida. Se foi uma decisão proferida na primeira instância ou se foi uma decisão proferida na segunda instância, e vocês devem se perguntar, por exemplo, se a decisão foi proferida numa vara civil, estaremos na primeira instância, aí nós sabemos que existem dois tipos de decisões. Ou ou uma decisão interlocutória, ou então uma sentença. A decisão interlocutória, nós já vimos aqui no 1015, elas são atacadas via agravo de instrumento. A sentença proferida. Sentença é a decisão judicial que põe fim ao procedimento. A gente fala põe fim ao processo, mas é uma terminologia errada, então a gente fala a sentença põe fim ao procedimento. A sentença é atacada pelo recurso de apelação. Vocês vão ver com o professor André Maia, ok? Aqui comigo nós vamos trabalhar agravo de instrumento. Portanto, nosso objetivo aqui é falar das decisões interlocutórias atacadas por agravo de instrumento lá na primeira instância, ok? E as decisões interlocutórias da segunda instância são chamadas de decisões monocráticas. Para elas, existem aí agravos que nós vamos falar dele, ok? Por enquanto, nesta aula, quero trabalhar com vocês as decisões interlocutórias atacadas pelo agravo de instrumento, tá certo? Vamos lá, 1015. Quais são as decisões interlocutórias que nós temos aí e que são atacadas pelo agravo de instrumento? Vejam o inciso 1. Nós temos aquelas que versam sobre tutelas provisórias, já dei até um exemplo aqui para vocês, sobre mérito do processo, uma decisão que versa sobre rejeição de alegação de convenção de arbitragem, que fala sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, gente? Isso aqui, ó, é até interessante a gente falar disso, porque um incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer lá na primeira instância, ok? Exemplo, professor, uma ação civil pública, onde nós temos aí, no polo passivo, uma empresa, né? Vamos pensar, por exemplo, no caso da Samarco. Né? Ali, ó, nós temos a Samarco no polo passivo de uma ação civil pública. O que seria um instituto da desconsideração da personalidade jurídica? É um instituto novo, que está no Código Civil, e que visa o quê? Desconsiderar a personalidade jurídica, quando percebe que a empresa ali não tem um patrimônio suficiente para arcar com a condenação em dinheiro, ali, uma possível ação pública, por exemplo, tá, gente? Estou dando apenas um exemplo aqui para vocês. Até porque eu não sou professor de direito civil, mas seria um exemplo. Então, veja, se nós tivermos ali um incidente de desconsideração, está sendo ali, proferiram uma decisão judicial que versa sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ou seja, desconstitui a PJ, e aí quem vai assumir? Os sócios proprietários ali daquela pessoa jurídica, ok? E aí vai no patrimônio dele, eles vão responder ali. Isso pode acontecer num enunciado? Pode, eu acho difícil. Isso é um instituto mais voltado para o direito civil, uma prova de civil, mas é uma das hipóteses, se tiver uma decisão falando sobre aí, ó, a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa em determinada ação, por exemplo, uma ação civil pública, como eu dei o exemplo aqui agora, poderíamos ter uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão incidental que não vai resolver o processo. E essa decisão interlocutória atacada via agravo de instrumento. Outra hipótese, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, gente, prestem atenção. No enunciado, podemos ter aí um enunciado narrando que houve uma decisão judicial que negou o direito da justiça, da gratuidade da justiça aí para o seu cliente. E aí podemos estar diante de uma decisão interlocutória, uma decisão que versa sobre gratuidade da justiça, e vocês teriam que atacá-la via agravo de instrumento, ok? E tem outras hipóteses, ó. Exibição ou posse de documento, exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação
ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Olha o 11, redistribuição do ônus da prova. O 12 foi vetado, está vetado aí no vadimeco de vocês. E tomem muito cuidado com o 13. Por quê, gente? Olha só o que diz o 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Gente, o que são outros casos expressamente referidos em lei? Nós teremos, embora o novo Código de Processo Civil trouxe um rol taxativo das hipóteses de decisões interlocutórias atacadas via agravo de instrumento, o inciso 13 nos disse que as decisões interlocutórias, elas podem também estar aí em outras leis, ok? Então, olha só, professor, o senhor está dizendo que nós teremos decisões interlocutórias fora desse rol aqui taxativo do 1015? Exatamente isso. Querem um exemplo? Então vamos anotar, já vamos marcar de uma vez, porque os artigos que nós iremos marcar agora, que trazem hipóteses de decisões interlocutórias fora do rol do 1015, podem ser fundamentos do preâmbulo de vocês, ok? Vão comigo, por favor, no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 do Mandato de Segurança. Vou junto, ok? Enquanto isso, eu vou pedir aqui para a produção para ligar o ar-condicionado, gente. O ar-condicionado está desligado, o professor morrendo de calor. Por favor, ligue aí. Deixa o professor aqui mais refrescado, porque está difícil. Então, vamos lá. Artigo 7º da Lei 12.016, parágrafo único. Olha só o que diz. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar liminar, caberá agravo de instrumento observado o disposto na Lei 5.869, de 11 de janeiro. Olha só, grifem aí, agravo de instrumento. Veja que nós temos uma decisão interlocutória aí no artigo 7º, parágrafo único. Professor, mas esse artigo, ele não é equivalente ao inciso primeiro do 1015? É equivalente, gente, mas ele deve fazer parte da sua fundamentação. Digamos que vocês encontram no enunciado de prova aí, ó, uma decisão judicial que denegue uma liminar em mandado de segurança. E que vocês vão ter que entrar com recurso para atacar essa decisão judicial. E aí, hein? Aí vocês vão ter que fundamentar lá no preâmbulo de vocês, né? Qual o fundamento que vocês vão utilizar no preâmbulo de vocês? O artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil e o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016. Professor, serve também esse fundamento para o mandado de injunção? Gente, para este exame agora serve sim. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 24, parágrafo único da Lei 8.038, nós teremos o quê, hein, gente? Nós teremos ali a utilização da Lei 12.016 para o mandado de injunção. Professor, mas não tem a lei do mandado de injunção? Tem, gente, tem a lei, mas ela foi publicada depois da publicação do edital da prova de vocês, tá? O edital de vocês foi publicado dia 23 de junho, perdão, dia 6 de junho, a lei do mandado de injunção foi publicada dia 23 de junho, ok? Então, não utilizaremos a lei nova 13.300 do mandado de injunção. Caiu o mandado de injunção? 12.016. Mas eu estou com a impressão que eles não vão nem falar em mandado de injunção aí na nossa prova, tá? É só uma impressão, não estou dando certeza até porque eu não sei, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? O que nós estamos falando aqui? Que há outras hipóteses de decisões interlocutórias atacadas via agravo de instrumento, que é a decisão que não resolve o processo, e elas podem estar esparsas aí, ó. Elas podem estar em outras leis. Marcou o artigo 7º, parágrafo único, vamos ver outro. Olhem para mim o artigo 12 da Lei 7347. 7347, vamos no artigo 12. Olha só, poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo, ok? Então, na Lei 7347, que é a lei da ação civil pública, que regula a ação civil pública, uma peça que, na minha opinião, pode ser uma das candidatas a serem cobradas na prova. Por quê, hein, professor? Gente, esse caso da Samarco, o que aconteceu na cidade de Mariana, né? Depois
que aconteceu aquele desastre, não foi cobrada a ação civil pública. Acredito que pode ser uma ação aí, uma peça a ser feita aí por vocês, ok? Então, ação civil pública, lei 7347, artigo 12, traz também uma hipótese para a gente, uma hipótese de decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Tem mais, professor? Tem sim. Vamos juntos agora lá nas leis da ação popular, que é a lei 4717, ok? Lei 4717, eu vou junto com vocês. E a lei 4717, no artigo 19, 4717, no artigo 19, parágrafo 1º, diz o seguinte: das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Então, tivemos uma decisão aí que não resolveu o processo numa ação popular, cabe o quê? Um agravo de instrumento. Beleza, gente? Então, marcamos esses artigos, fizemos essa primeira observação, do inciso 13, do artigo 1015, ok? Então, vamos voltar lá para o Código de Processo Civil para continuar as nossas marcações. Então, veja, falamos das hipóteses das decisões interlocutórias. Se cair um enunciado com uma decisão judicial que não resolve o processo, veja em qual dos incisos ela se encaixa aqui no artigo 1015, ele será o fundamento aí do seu recurso, da sua peça, ok? Bom, outra observação que eu queria fazer, uma observação importante, tá, gente? Outra observação que eu queria fazer é o seguinte: professor, se o novo Código de Processo Civil trouxe um rol taxativo das hipóteses de decisões interlocutórias, a pergunta é: existe decisão interlocutória que não caberia o agravo de instrumento? Não vamos pensar na decisão monocrática, não. Deixa ela quieta lá. Reformular a pergunta. Existe decisão interlocutória em âmbito lá da primeira instância que não seja atacada via agravo de instrumento? Existe sim, ok? Existe sim. Exemplo, vamos lá no artigo 64. Aliás, não precisa lá não, depois vocês vão lá. O artigo 64 fala de incompetência, ok? Então, se tivermos uma decisão no meio do processo incidental, que não resolve o processo, não é sentença, e que está tratando de incompetência, e que seja uma decisão prejudicial ao seu cliente, o que você vai fazer, hein? O que você vai fazer? Pensa bem, gente. Não cabe agravo de instrumento, porque não é hipótese aqui do artigo 1015. Essa decisão interlocutória, o que vai acontecer com ela? Lá, quando chegar na fase de sentença do processo, você vai ingressar com o quê? Apelação. E na apelação, você coloca nas preliminares da apelação aí os argumentos para atacar essa decisão interlocutória que não foi possível ser atacada por agravo de instrumento, ok? Então, as decisões interlocutórias não atacadas pelo agravo de instrumento proferidas na primeira instância, exemplo, incompetência, artigo 64 do Código de Processo Civil, elas serão atacadas lá na apelação, nas preliminares de apelação. Beleza? Pois bem, feitas essas observações, então agora nós vamos falar de competência para julgamento. Gente, quando a gente fala de competência, eu já falei para vocês que nós devemos sempre observar aqueles artigos de competência, né? Vejam bem, ó, são os artigos 102, o 105, o 108, o 109, não é? O 125, são artigos de competência da Constituição, tá certo? Mas aqui no Código de Processo Civil, nós temos um artigo que fala da competência. Olha o 1016, vamos marcá-lo aí, tá? Diz o seguinte: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Vejam, pessoal, que o artigo 1016, ele estabelece a competência. Qual que é a competência? Ele é dirigido diretamente ao tribunal competente. Então,
Percebam vocês, venham comigo aqui. Vem comigo aqui. Percebam vocês que se nós tivermos uma DI, o que é DI, professor? Uma decisão interlocutória lá na vara civil, ok? Se essa decisão for proferida na vara civil, nós vamos recorrer para onde? Para o Tribunal de Justiça. Se a decisão for proferida na vara federal, nós vamos dirigir o agravo de instrumento diretamente ao TRF, ok? Vejam vocês que o agravo de instrumento, ele é dirigido diretamente ao tribunal hierarquicamente superior. Repetindo, de acordo com 1016, a competência do agravo de instrumento de julgamento é no tribunal hierarquicamente superior. Qual tribunal, professor? Aquele que a Constituição determinar a sua competência, lá nos artigos 102, 105, 108, 109, ok? Então, gente, qual que é o maior problema aqui? O maior problema é que quando o enunciado te fala que um cliente ingressou com uma ação e teve uma decisão desfavorável, ele não te diz, normalmente ele não te diz onde que o cliente ingressou com aquela ação. Aí você tem que conhecer um pouco as regras de competência ou saber pesquisar ali nos artigos de competência para combinar com o artigo 1016 e elaborar a parte de competência do seu recurso, ok? Seu agravo de instrumento aqui no caso. E olha, o agravo de instrumento, ele é dirigido diretamente ao tribunal, ok? Conforme o 1016. E o 1016 traz para a gente ali os incisos que, na verdade, resume para nós o que é o recurso de agravo de instrumento. Então, olha, o agravo de instrumento tem que ter o nome das partes, que é o preâmbulo. O agravo de instrumento tem que ter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma, o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo, ok? Então, gente, de uma certa forma, tá fácil. A gente consegue entender, nós conseguimos compreender como que a gente vai elaborar esse recurso. Professor, mas o agravo de instrumento, ele é um recurso dotado de duas petições? Gente, o agravo de instrumento, na prática, se utiliza a folha de rosto, que a gente chama de peça de interposição, certo? Mas a OAB-FGV aceita o agravo de instrumento com uma peça só, até porque ele é dirigido diretamente ao tribunal. Então, nós vamos adotar aqui a forma do agravo de instrumento em peça única. E vocês vão fazer os recursos de peça de interposição com o professor André e alguns comigo. Eu vou dar, por exemplo, o RESP e vou dar o recurso extraordinário, que segue também o mesmo formato da apelação. Gente, quem faz a apelação faz ROC, faz RESP e faz recurso extraordinário, ok? E o recurso, assim, que tem mais trabalho, principalmente em relação aos pedidos, é esse aqui, o agravo de instrumento. Nós vamos ver isso aqui já, ok? Portanto, é preciso que vocês estejam com o vadimeco aí. Professor, como que fica a estrutura? Se é uma peça só, como que ficaria a estrutura desse meu agravo de instrumento? Gente, eu fiz um desenho aqui no quadro. Deem uma olhada aí, enquanto eu tomo um golinho d'água. Bom, professor, estou feliz. Então, nós vamos ter um agravo de instrumento com uma peça só. Isso mesmo, gente. Um agravo de instrumento com uma peça só, tá? Como que vai ser esse agravo de instrumento? Como que é a estrutura dele? Olha só. Vou apagar aqui. Olha só. Primeiro, nós vamos ter o agravo de instrumento sendo endereçado para o tribunal, ok? O tribunal. É o tribunal ad quem, né, que a gente chama, que é quem vai julgar, é o tribunal hierarquicamente superior, porque é ele quem vai julgar o quê? Ele quem irá julgar ali o nosso agravo de instrumento. Ok, professor, como é que ficaria esse endereçamento? Por exemplo, se tivéssemos uma decisão interlocutória proferida na vara civil, como é que ficaria no endereçamento aqui? Gente,
Muito simples. A gente vai dirigir o agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça do Estado. Concordam comigo? E aí seria, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Se o enunciado te falar que é o Estado X, bota do Estado X, ok? Se não informar, do Estado, 3 pontinhos. Beleza. E aqui, olha, nós vamos colocar agravante, ok? E aí o nome do agravante que o enunciado te der, agravado, o nome do agravado que o enunciado te der, 3 pontinhos, né? Porque não vai te dar sobrenome. Processo número 3 pontinhos e vamos passar para o preâmbulo, ok? O preâmbulo, gente, o preâmbulo dos recursos é um preâmbulo, de certa forma, mais tranquilo de fazer. Você não tem que qualificar as partes. Elas já foram qualificadas lá no processo de origem, ok? Não precisa qualificar as partes nos recursos. Então, como que vocês vão colocar? Vocês vão colocar Caio, 3 pontinhos, já qualificado, já devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, na ação, aí vocês têm que falar qual ação. O enunciado vai te dar, no mandado de segurança, que move em face de Universidade Federal do Estado, 3 pontinhos, inconformado com a decisão proferida pelo juízo, 3 pontinhos, vai depender do que o enunciado te disser, vem, vírgula, tempestivamente, para você demonstrar que você está dentro do prazo do agravo de instrumento, que são 15 dias. Vem, tempestivamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo, exemplo, 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil, e artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016, interpor agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal pelas razões recursais a seguir aduzidas. E aí, gente, depois do preâmbulo, nós vamos para o nosso próximo título. Vem cá. Na petição inicial, que vocês fizeram comigo aqui várias, qual é o primeiro título depois do preâmbulo? É o título dos fatos. Ok? Em recurso, professor, tem isso também? Tem, gente. Em recurso tem isso também. Só que, em vez de ser dos fatos, em vez de ser só dos fatos, vai ser um breve relato dos fatos. É diferente? É diferente. Sabe por quê? Porque você vai contar, na verdade, aqui no breve relato dos fatos, um histórico processual, narrado pelo enunciado. Por exemplo, Caio, ora agravante, né? Porque aqui, ó, no nosso agravo de instrumento, nós tratamos ele como agravante. Ora agravante foi aprovado no vestibular de Direito, no vestibular da Universidade Federal para o curso de Direito. No entanto, ao efetivar sua matrícula, foi surpreendido com a taxa de cobrança de R$2.000. Inconformado, Caio impetrou o mandado de segurança com pedido liminar para que a taxa não fosse cobrada. No entanto, seu pedido foi negado. Ainda, após a decisão judicial que negou o pedido liminar ao agravante, vírgula, o mesmo interpôs embargos de declaração que não foram providos. Nesse sentido, vem através desse agravo de instrumento para poder fazer o seu direito constitucional de não ter a taxa de matrícula cobrada para fazer o curso de Direito. Então, gente, vocês vão resumir os fatos, mas de uma certa forma, vocês vão ter que contar o histórico processual. Então, assim, né, claro, não escrevi aqui, mas
O que eu narrei para vocês foi a história do Caio misturada com o histórico processual que o enunciado vai trazer para vocês. Porque se for um recurso, gente, se for um recurso, o enunciado já vai trazer um histórico processual com um processo em andamento que já teve decisão judicial e essa decisão judicial ela vai ser atacada. Professor, por que você falou embargos de declaração? Gente, embargo de declaração é um recurso também que nós temos, mas é um recurso, como a própria professora Helena Barreto falou com vocês, que ela vai combater o quê? O oco, né? Obscuridade, contradição e omissão das decisões judiciais. Os embargos de declaração é o recurso mais safado que tem, digamos assim. Por quê? Porque ele é cabível em qualquer decisão, seja interlocutória, seja sentença, seja acórdão, seja decisão monocrática, ok? Pois bem, então, o enunciado falou lá para vocês que tem uma decisão interlocutória que o seu cliente deseja recorrer. Beleza, agravo de instrumento. Então, depois do breve relato dos fatos, que a gente conta também um pouco do histórico processual, nós vamos trabalhar também a competência. Não, professor, igual à petição inicial? Gente, muito parecido com a petição inicial. O que a gente não vai falar muito aqui nos recursos, pode falar se quiser, mas é da legitimidade, né? Por quê? Porque já existem as partes, elas já estão qualificadas, né? E se nós tivemos uma decisão judicial ali, uma decisão interlocutória que está sendo contrária aos interesses do nosso cliente, é claro, ele vai agravar de instrumento, ok? Então, o próximo título aqui da nossa estrutura, da competência. Professor, competência. Quem define competência? Depende. O que nós sabemos é que no agravo de instrumento, para o agravo de instrumento, ele será dirigido diretamente ao tribunal. Repetindo, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Isso é o que diz o caput do 1016, que já está marcado aí. Mas também vocês devem observar as regras de competência estabelecidas na Constituição. Porque, por exemplo, se for um mandado de segurança contra uma autoridade federal, quem vai ser competente para julgar aquela ação originária, o mandado de segurança, será o juiz federal, artigo 109, inciso 8. Portanto, o meu agravo de instrumento, para qual tribunal que ele vai? Será que é para o Tribunal de Justiça? Não, né, gente? Ele vai para o Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque a decisão interlocutória se deu numa vara federal. O Tribunal Hierarquicamente Superior é o TRF. Portanto, vocês devem saber não só o 1016, como também devem sempre observar onde que aquele mandado de segurança, onde que aquela ação pelo rito comum, onde que aquela ação popular, ela aconteceu, onde que ela estava sendo julgada, para, no caso de agravar de instrumento, mandar e dirigir o seu agravo, a sua peça, para o Tribunal Superior correspondente, ok? Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Além da competência, nós temos aqui do cabimento. Gente, é importante falar do cabimento no recurso, né? Por quê? Porque nós temos aqui no rol taxativo uma série de incisos que representam as hipóteses de decisão interlocutórias atacadas via agravo de instrumento, ok? E aí vocês vão justificar aqui no cabimento qual o inciso que é e por quê e tudo mais, tá? E podem justificar ainda com outros artigos, conforme a gente já disse, ó, o 7º parágrafo único da 12.016, o 19 da parágrafo 1º da 4717, o artigo 12 da 7347, que é da ação civil pública, ok? Isso tudo é fundamento para você usar no seu recurso. Por que você está falando isso, professor? É isso, gente, que é pontuado aí para vocês, tá? Bom, depois da competência do cabimento, nós vamos para as razões recursais, ó, as razões recursais, ok? O que são as razões recursais? É como se fosse o mérito ali do seu recurso. É onde a decisão
violou o seu direito, ok? Nós vamos colocar isso nas razões recursais. Vamos trabalhar isso aqui, professor? Vamos trabalhar isso aqui numa peça, numa oficina de peça prática, vocês vão entender direitinho aqui, ok? Bom, ainda nós temos aqui, e é muito sério eu conversar com vocês, peço a atenção redobrada nesse aspecto aqui, ó. Nós vamos falar agora. Quanto tempo eu tenho ainda, produção? 10 minutos, né? Então vamos lá, olha só. Parte 5 aqui do nosso título, do nosso agravo de instrumento. Da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo da decisão. Gente, o que é isso? Vamos comigo, por favor, no artigo 1019, inciso 1º, e vamos marcá-lo. Ele é muito importante. O que diz? Vamos lá. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do 932, 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela. Então, gente, olha, vai ser ou um ou outro. Professor, mas o que é isso? Isso é uma espécie de tutela provisória pedida nos recursos, ok? Isso é uma espécie de tutela provisória que se pede em recurso aqui no agravo de instrumento, de acordo com o 1019, inciso 1º, ou podemos pedir a tutela antecipada recursal, ou podemos pedir o efeito suspensivo da decisão. Professor, quando que é um e quando é que vai ser o outro? Gente, muito simples, muito simples. Vou ensinar a técnica aqui para vocês, ok? Se a decisão, vejam bem, se estamos diante de uma decisão que deferiu uma medida liminar. Veja, o juiz o quê? Foi pedido para ele uma liminar e ele fez o quê? Joia, positivo, ele deferiu. Se ele deferiu essa medida liminar, se ele deferiu essa tutela provisória, e o nosso cliente nos procura para poder atacar essa decisão interlocutória que concedeu, que deferiu a tutela provisória, ou seja, decisão positiva, nós queremos o que dessa decisão? Nós queremos que ela seja antecipada ou nós queremos que os efeitos dela sejam suspensos? Gente, se a decisão deferiu a liminar, nós queremos que os efeitos dela sejam suspensos, porque ela é contrária ao interesse do nosso cliente. O nosso cliente, para ele é importante que se suspenda os efeitos daquela decisão, ok? Toda vez que estivermos diante de uma decisão positiva, vamos pedir no nosso recurso o efeito suspensivo da decisão. Professor, me dá um exemplo? Claro, gente, vou dar um exemplo. Imaginem a situação do senhor João. O senhor João, ele está ocupando uma posse de um terreno. Ele está na posse de um terreno. E aí, uma empresa que tem ali a propriedade, a escritura daquele terreno, ingressa com uma reintegração de posse, pedindo uma tutela provisória para poder ingressar na posse. E aí, essa empresa que entrou, propôs lá a ação de reintegração de posse, pediu a liminar, pediu a tutela provisória, o que aconteceu? O juiz deferiu. Falou assim, olha empresa, realmente, você é dona do terreno, portanto, o senhor João tem que sair de lá. Defiro a tutela provisória, defiro o pedido liminar para você entrar na posse novamente. E o senhor João vai ter que sair de lá. Aí é assim, normalmente é assim. O senhor João, ele é intimado na decisão a sair da propriedade para a empresa entrar. Mas vem cá, gente, vem cá. Aí o senhor João te procura. Ele te procura desesperado, ele fala, olha doutor, eu tenho uma posse, ok? Eu estou ocupando um terreno, estou há mais de 20 anos, e entrou uma empresa contra mim numa ação de reintegração de posse e pediu aí essa empresa fez um pedido liminar e agora ela tem uma decisão para eu sair da posse e para ela entrar. Mas eu estou na posse há mais de 20 anos. Gente, essa decisão liminar, ela é positiva, porque ela deferiu, mas ela é contrária aos interesses do João. O João quer o quê? Ele quer suspender
aquela decisão. Se ele quer suspender, o que ele quer fazer? Ele quer que a decisão dele tenha um efeito suspensivo. Toda vez que a decisão for positiva, ou seja, deferiu uma tutela provisória, por exemplo, e essa decisão positiva foi contrária ao interesse do nosso cliente, estaremos diante do efeito suspensivo da decisão. Beleza, professor? Entendi. E quando é que nós teremos a tutela antecipada recursal? Vem cá, gente, vamos lá. Imaginem vocês um caso em que o senhor João, mesmo o senhor João, ingressa com uma ação contra a empresa do plano de saúde, porque ele precisa fazer uma cirurgia com urgência, senão ele vai morrer. E aí ele faz o pedido da tutela de urgência antecipada, para que o plano de saúde autorize a cirurgia para ele não morrer. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? O juiz, sabe o que faz? Indefere o pedido do seu João, tadinho, ele vai o quê? Morrer. Essa decisão, ela é negativa. Por quê? Porque o juiz indeferiu. Se o juiz indeferiu e a decisão é negativa, o que o senhor João quer? Ele quer suspender essa decisão? Não, gente. Ele quer a antecipação da tutela recursal. Ele quer que o seu direito seja antecipado em sede de recurso. Ele vai entrar com o recurso, ele vai entrar com um agravo de instrumento. Para quem? Para ele poder ter aquele direito. Por quê? Porque há um dano irreparável. Então, vem cá. Toda vez que tivermos diante de um agravo de instrumento para pedir tutela antecipada recursal, efeito suspensivo, se for conceder, vocês têm que fundamentar com base naqueles requisitos lá do artigo 300. Dano irreparável, probabilidade do direito, ok? Mesma coisa, vocês vão pedir o efeito suspensivo da decisão ou a tutela antecipada recursal, vão fundamentar na peça de vocês com o artigo 1019, inciso 1º, e ainda vão usar os requisitos dano irreparável, probabilidade do direito, e esses requisitos que vocês vão usar, vocês vão relacionar ali ao caso do enunciado, ok? Bom, pois bem, gente, além disso, então vamos continuar entendendo a parte da tutela antecipada recursal e do efeito suspensivo, nós vamos partir para os finalmentes do nosso agravo de instrumento, né? E aí a gente vai para os pedidos e os requerimentos, tá? Na verdade, se vocês colocarem lá no recurso de vocês, dos pedidos e requerimentos, a OAB-FGV não vai tirar ponto de vocês, tá? Mas não é uma terminologia correta a ser empregada nos recursos. Os recursos, o que você faz, na verdade, lá no final, é requerer, e no caso do agravo de instrumento, informar. Tem muita coisa para a gente fazer aqui, tá? Gente, a principal dificuldade do agravo de instrumento é a série de pedidos, requerimentos, informações que você, candidato examinando, terá que fazer. Professor, como que eu vou fazer isso? Eu vou arrancar os cabelos, estou num desespero total. Gente, nós vamos marcar todos os artigos referentes a esses pedidos e requerimentos, mas será na próxima aula, ok? Bom, para finalizar, deixa eu informar para vocês que eu deixei já na plataforma um material de vocês, para vocês, só sobre o agravo de instrumento, com o modelo, com as principais informações, com os quesitos essenciais, ok? Inclusive o modelo da peça que nós vamos fazer na oficina. Bom, a gente sabe que quando eu termino uma aula, eu sempre coloco uma música no final, né? E hoje eu tenho uma música, gente, mas eu fico, assim, indignado com as notícias que eu vejo no jornal, não acerca de corrupção, de política, não. É claro, isso me deixa muito chateado também, mas o que me chateia é, por exemplo, a questão do preconceito racial.
é uma coisa que eu acho que tem que acabar no nosso mundo, sabe? Isso é muito triste. A gente ouve aí até artistas negros, negras, serem aí vítimas de preconceito racial. E olha, condeno veementemente essa atitude. E aí eu lembrei que o Paul McCartney e o Stevie Wonder têm uma música fantástica que passa uma mensagem muito legal acerca do preconceito racial, né? Na verdade, para evitar isso, porque todos nós, gente, todos nós somos seres humanos e todos nós somos parte de um todo, ok? Não somos diferentes, não somos melhores do que ninguém, muito menos por cor de pele, por orientação sexual, por qualquer outra coisa, por religião, né? Portanto, um abraço para vocês, até o próximo encontro, fiquem agora com Paul McCartney e Stevie Wonder, tchau, tchau!